Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Júlia Elisa, acadêmica do 6º semestre de enfermagem. E eu sou a professora Jéssica, e hoje a gente está com um tema que é muito legal, que a gente pode entender aonde o enfermeiro pode chegar, né, Júlia? Sim. O tema é, então, do profissional da linha de frente à liderança em planejamento em saúde. Nós temos a honra de ter um enfermeiro com a gente muito legal. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele antes da gente conversar com ele. Ele é enfermeiro formado pela Universidade de Mato Grosso do Sul, possui pós-graduação em trauma e reabilitação pela Rede Sara, urgência e emergência pela UFMS e MBA em gestão pública. Ele atuou como enfermeiro do pronto-socorro da Santa Casa, diretor do núcleo do ATCN, né, Advanced Trauma Care for Nurses, coordenador de urgência da Secretaria Municipal de Saúde e atualmente ele é superintendente-geral de planejamento da CESAL, Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem a honra de ter conosco Iama. Obrigada, Iama. Obrigado, professora. Obrigado, Júlia. É uma honra estar aqui, poder falar para os nossos colegas, futuros colegas, da brilhante profissão que a gente escolheu. Tanto que a gente pode contribuir para a sociedade e o que a gente já fez e o que a gente vem fazendo aí para Campo Grande. A gente tá muito feliz, né, Júlia? Muito feliz, super empolgada. Iama, eu gostaria de começar perguntando para o senhor. Posso te chamar de senhor, primeiramente? Você. Vamos no você. Tudo bem, é força do hábito. Conversando com a professora fora do ar, a gente combinou não lembrar muita coisa do passado, porque senão entrega a nossa idade. Peço desculpa. Então, eu queria perguntar para você, o que motivou a começar a enfermagem? Qual foi o estopim, assim, tipo, é isso que eu quero? Legal. Então, dentro da minha família, a gente já tinha algumas pessoas que estavam na área de saúde, né? Minha mãe, técnica de enfermagem. E meio que a gente cresceu nesse ambiente de cuidar, de saúde. E o exemplo que eu tinha maior era minha mãe dentro de casa. Então, para mim, não foi a primeira escolha na hora que eu acordei de um sonho, mas quando eu tive consciência do que eu queria fazer, a enfermagem foi o carro-chefe. Sim. Legal. Falando assim dos primeiros anos de atuação, né, Iama? Como é que foram, né? Para onde você foi? Qual foi o primeiro emprego que você teve a experiência ali profissional? Então, a gente desde o início tinha muita predileção para a parte de urgência e emergência. Sim. E a gente teve a possibilidade de trabalhar na urgência e emergência, né? Antes mesmo da gente entrar na urgência e emergência propriamente dita, eu fui me capacitar, eu fiz trauma e reabilitação na Rede Sara, trabalhei no trauma, na parte de joelho lá no Albert Einstein. E aí a gente voltou para cá para assumir o pronto-socorro da Santa Casa, isso já há algum tempo. E desde então a gente faz urgência e emergência. Agora, mais voltada à parte de gestão, mas nunca a urgência e emergência saiu do coração, né? Da gente. Não sai, né? Sempre esteve. Não sai da veia, né, Iama? Com esse currículo longo que o senhor tem, de muitas experiências, teve alguma que mais te marcou na vida profissional? São várias, assim, né? Pronto-socorro, principalmente na época que eu atuava mais na linha de frente, sempre foi lugar de coisas inusitadas, né? Muita coisa acontecia. Difícil recordar uma, assim, mas lembro de acidentes de grande vultuosidade, um acidente que teve com um trem e um ônibus quase em frente ao hospital universitário, né? Bastante trágico, então a lembrança é mais voltada aquilo que a gente conseguia fazer na época, né, era pouco recurso. Sim. E isso ainda me marca bastante, de lembrar do que a gente poderia ter feito de diferente. Foi bem marcante isso daí. Poucos profissionais também, né, Demais, Iama, professora. Hoje ainda a gente tem, assim, uma série... A carência não é só de numérica, né? Hoje eu vejo que a carência ela é mais qualitativa, assim, das pessoas sabendo o que está fazendo. E o mercado tem selecionado cada vez mais. Com certeza. Esse tipo as de tecnologias, né, que a gente tem hoje em dia, que nem se compara com o que era no passado. Nem se compara. A gente estava lembrando do Bird, né? Nossa... Tá bom, não vou falar muito. Você não conheceu esse. Saiu do meu âmbito. Era um respirador
que não tinha microprocessador, ele trabalhava por pressão mesmo. Nossa. Assim. Então, Pressão nossa e dele. nossa e dele. Né? Falando um pouquinho nisso, Yama, assim, né, na linha de frente ainda, né, pensando num setor, no perfil de uma urgência e emergência, a gente sabe que, na verdade, todos os setores têm uma pressãozinha, mas a urgência e emergência, o atendimento ao paciente crítico, ele requer um pouquinho mais de pressão, né? Então, Como na verdade, que você lidava, assim, com isso? Isso é excepcional, professora, porque assim, todo mundo pensa num ambiente corrido, com gente trombando para tudo quanto é lado. Sim. E a grande realidade é que quando isso acontece é porque faltou boa parte de ação do enfermeiro. O enfermeiro como líder, o enfermeiro como um profissional que vai estar ali para orientar as condutas. Muitas vezes o médico está ali focado naquele paciente e dentro da realidade atual, um cenário de pronto-socorro são vários pacientes e o enfermeiro tem essa visão. Né, de administrar bem essas situações de maior pressão e de muita vulnerabilidade, principalmente com a equipe. Então, a gente tem que saber administrar quem está melhor preparado naquele momento. Muitas vezes aquele cara que tem mais habilidade está passando por algum problema e essa sensibilidade fica, fica um pouco voltada ao enfermeiro. Então, hoje eu enxergo bem diferente. Hoje eu enxergo um local onde precisa ter muita organização e gestão. Então, os erros que a gente cometia no passado, de perfurar com pérfuro cortante, porque passa de lá para cá, né? Muitas vezes troca a luva, espirra no rosto do outro. Então, isso eu não vejo isso acontecendo hoje em dia. Diminuiu bastante. Bastante, né? Muito, né? Acho que a ciência vem evoluindo e a evolução hoje é uma consequência, né, Lida? Isso. A gente tem que acompanhar essa evolução, né? Isso. Assim. E olha, por favor, me explica como o senhor saiu da urgência e emergência e hoje trabalha na parte de gestão e planejamento. Como que surgiu? Eu acho que toda essa trajetória profissional fatalmente me levaria à gestão. Porque eu acho que só sabe liderar, só sabe planejar quem já esteve lá, né? Sim, quem já atuou lá. E eu não quero desmerecer quem nunca atuou, mas você tem uma visão diferente, tanto de gestão de recursos, como gestão de pessoas, e eu acho que isso já vinha me capacitando, né? Além do pronto-socorro da Santa Casa, eu tive a honra de ser da fase inicial do SAMU. Então, quando começou o SAMU, a gente também esteve presente. Num primeiro momento como plantonista, depois eu fui para o quadro fixo do SAMU, porque realmente a urgência era um bichinho que tinha me picado naquela ocasião. Mas eu achava que eu precisava de mais. Né? Tive excelentes professoras de gestão, de administração, né? A maioria delas ainda continua em atividade, então volta e meia eu estou sempre falando com as professoras, essa relação que a gente criou de muito respeito e de muita admiração, ainda a gente mantém. Então, prevalece. Volta e meia a gente está falando, a gente está sempre se falando com as professoras lá da universidade, e eu acho que isso só veio a agregar, né? Veio só a me empurrar para um caminho que eu acho que já era um caminho que eu seguiria. Sim. E assim, a gente sempre traz aqui para a mesa, Yama, é incrível como a gente sempre acaba na gestão, dependente do assunto, porque é intrínseco do perfil do enfermeiro, né? E isso a gente... se a gente não tem, a gente passa a adquirir, né? A gente vai construindo ao longo da carreira. Eu sempre falo que por mais que você não tenha o cargo, você é o coordenador daquele setor. Não, mas você acho que mesmo, ali, né? Jéssica, na assistência, né? A gente faz gestão o tempo todo. Gestão do tempo, gestão dos recursos, gestão de pessoas. Gestão do paciente, né? Gestão do nosso emocional. Gestão nossa, né? Gestão. Então, a gente está sempre fazendo gestão. Claro que quando a gente amplia um pouco isso, quando a gente começa a enxergar a implementação das ações lá de cima, quando você começa a enxergar que você não é responsável só pela Dona Maria e pelo seu Pedro, mas pela Dona Maria, pelo seu Pedro, por quem está cuidando da Dona Maria, Sim. pelos recursos que estão sendo empregados para cuidar da Dona Maria, eu acho que isso dá um leque de possibilidades, e isso me motivava bastante. Então, eu achava que o meu caminho seria
fatalmente a gestão. Isso, né? Não ia ter como fugir. Não ia ter fugiu como da fugir. urgência e não fugiu da gestão. Não, e até assim, agora que eu estou mais afastado um pouco das atividades, né, de ponta, mas ainda trabalho na Santa Casa, só não estou mais fazendo atendimento assistencial ao paciente e não tem como eu fazer discussões de gestão sem lembrar ou sem empregar coisas da urgência e emergência, então Com certeza. tá dentro, Tá não tudo tem, interligado. não tem como tirar. Nessa transição, Yama, assim, sai, né, da linha de frente, do assistencial, que eu confesso que eu também hoje não sou mais, e eu sinto um pouquinho de falta, assim, né, daquele pipipi do centro CTI, né, de uma ambulância girando. Qual foi o maior desafio para você, assim, nossa, eu deixei de ser assistencial e vou para essa linha de gestão? Eu acho que foi um pouco deixar de ser isso como atividade de vida diária. Eu tinha isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sim. Trabalhava de manhã no emprego, à tarde outro emprego, fazia plantão à noite. Então, eu acabava tendo isso como atividade de vida diária. Passava mais tempo nas instituições do que com a minha família. Sim. E aí, eu acho que desapegar um pouco disso foi mais complicado. Desafiador, Eu né? tenho desafios de dormir até hoje, porque dormir para mim era luxo, Era luxo. né? Não só pela necessidade de trabalhar, mas porque fazia parte da minha atividade de vida diária estar acordado. Já estava programado. Já estava programado, então, claro que o corpo cansava, hoje eu sinto o corpo cansado, reflexo das atividades Sim, muitos anos, de um passado né? recente, mas foi difícil desligar esse botãozinho aí. Calma, agora você está em casa. Precisa ficar preocupado se vão te chamar de madrugada, se Exato. está tocando o monitor. Se o seu celular vai tocar, né? Esse eu ainda tenho, porque fazendo gestão, Sim. eu acabo tendo que ficar com o celular Atento, ligado o tempo todo 24 ainda. horas. E assim, teve alguma experiência... Na verdade, são duas perguntas em uma. O que a linha de frente ajudou o senhor como experiência para a gestão hoje em dia e também na tomada de decisão, na linha da gestão do planejamento que veio lá de trás, da urgência? Então, na verdade, eu acho que é essa atividade de vida diária mesmo, né? Porque quem trabalhou num pronto-socorro, num grande pronto-socorro, num pequeno pronto-socorro, numa cidade do interior com recursos limitados, tem uma visão de como a coisa funciona na realidade. Uma coisa é a gente trabalhar em cima de definições e portarias. E elas são belas e são muito bonitas. São muito bem escritas. São muito bem né? escritas, inclusive, mas elas são aplicáveis? Na maioria das vezes, sim. Né? E eu costumo dizer que, para que a coisa funcione adequadamente, a gente não pode afastar as políticas públicas, né? Certo. Então, é isso que eu cobro hoje no planejamento. Tudo aquilo que eu tentava implementar como uma atividade que se afastava um pouco das políticas públicas, sempre custava mais caro. Um exemplo disso eu tenho um programa que cuida de doentes diabéticos. Eu tenho um programa certo. que atende pacientes hipertensos. Toda vez que eu traço uma estratégia e me afasto da política pública, eu acabo gastando mais e muitas vezes gastando mal. Um exemplo disso, por exemplo, a gente sabe que existe no começo do ano uma série de síndromes respiratórias Sim. inerentes ao período Sazonal, do ano. né? Sazonal, a gente sabe disso. A gente tem que se preparar melhor para isso. Essa é a grande jogada do planejamento. É estar um passo na frente. Eu sei que vai retornar às aulas, eu sei que vai acabar o carnaval e as crianças vão se aglomerar. Essas crianças, por vezes, não ficam tão doentes, mas elas vão para casa. E lá dentro de casa tem um bebê. Exato. Lá dentro de casa tem um avô. E esses acaba podem reagir, e a tendência é reagir de uma maneira um pouquinho pior na evolução dessa doença. Então, por que eu te dei esse exemplo, Júlia? Porque planejar significa estar um passo na frente, na maioria das vezes, né? E utilizar o melhor do recurso público. Então, não se afastar das políticas públicas. Então, já está previsto, não só culturalmente, mas já está previsto que vai ter uma síndrome respiratória no começo do ano. Naquele período. A nossa capital é acometida por dengue, próximo do isso. meio para o final do ano. Sim. Então, planejar
e ter passado pela urgência e emergência, ter passado pela ponta, ter atuado na pandemia, uma fase, sim, horrível para todo mundo, né? Eu acho que nos gabaritou, nos capacitou para hoje a gente poder ver o planejamento de uma maneira diferente. Sempre pensar um passo à frente, né? Na urgência sempre tem que estar pronto, porque pode acontecer. Júlia, ele está sempre um passo na frente. Sempre um passo à frente. Então, quando a gente está lá numa reanimação, quando a gente está lá fazendo o atendimento de um paciente mais grave, de um paciente que requer um pouco mais de atenção, a gente já está pensando no próximo passo, e depois que esse paciente estabilizou, a gente já está pensando no próximo passo, então sempre a gente está pensando no próximo passo. Então, por isso que eu acho, até respondendo a pergunta, Jéssica, por isso que eu acho que sempre o enfermeiro vai estar em postos gerenciais, em postos de coordenação, estratégicos, porque eu acho que a própria profissão o prepara para isso. Já é nosso isso. Trazendo um pouco a pandemia, né? A gente não falou aqui sobre isso ainda. Não sei onde você estava na época, assim, mas qual foi a sua experiência? Eu lembro, assim, que nós, profissionais de saúde, nós e todo mundo, assim, né? A gente não sabia o que viria, né? Chegou no momento de, gente, o que vai acontecer, né? Conta um pouquinho da sua experiência. Eu já estava fazendo gestão. Nesse momento eu era coordenador de urgência do município, então a gente era responsável pelas portas de entrada e tinha uma relação estrita e direta com todas as outras portas de entrada que recebiam o paciente. Então eram as unidades de pronto atendimento da rede municipal e as unidades de pronto atendimento e hospitais de internação da rede conveniada nossa, que são os nossos prestadores de serviço. Então foi assim muito pesado, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa mesmo, né? Que a gente percebia o sofrimento e a gente percebia a evolução nem sempre positiva, principalmente no início. E aí a gente viu a evolução também do cuidado, Júlia, a gente viu a evolução da tecnologia, e a gente viu muita gente evoluindo bem. Então, assim, nós passamos por uma transição pesada do ponto de vista de ver gente, sabe, adoecendo, de ver gente morrendo, mas ao mesmo tempo a gente viu a evolução de muitas práticas, a evolução de muitas técnicas, a evolução tecnológica, os investimentos que foram feitos para tentar salvar a vida, né? Mas tinha época que era muito pesado, e aí a gente costumava dizer, né, num tom hoje de brincadeira, mas bastante desesperador na época, que tinha época que você podia ter o dinheiro do mundo, que não tinha vaga. Não tinha vaga, então só para mostrar que muitas vezes, né, ter muito dinheiro não significa que você vai ter o melhor atendimento. Isso ficou comprovado, várias fragilidades. Com certeza. Foi bem difícil, Foi bem difícil. E o lado positivo, e de tudo a gente tem que tirar um lado positivo, é que nós evoluímos muito nas práticas, a gente evoluiu muito no pensamento. Foi um momento de muito aprendizado. De muito aprendizado. Eu tiro isso como um momento de muito aprendizado. Sim, perfeito. Nisso tudo, assim, o que para você, não senhor, para você é ser um líder na área da saúde. Porque, assim, estar à frente de uma pandemia, estar à frente de uma urgência, estar à frente numa gestão, num planejamento, o que é ser líder no geral? Complexa a palavra, porque, assim, ela, por definição, o próprio nome já se auto-explica. O problema é que, na prática, isso nem sempre é traduzido em eficiência, em eficácia, em parceria, em amizade. Eu sempre falo que fazer amizades é consequência de uma relação, e aí independe de ser o líder, de ser o chefe, de ser o cara que manda, de ser o cara que obedece. Mas ser líder numa situação onde você vê pessoas fazendo errado, e olha só como que é interessante, não é fazendo errado porque não sabe, porque estava todo mundo muito exausto, por cansaço, por estafa, por excesso de horas acordado, por esgotamento. Você sabe que o seu time, que a sua equipe tinha condições de proporcionar até muitas vezes mais, mas ele não tinha condição malemar de raciocinar. De raciocinar, e assim, eu sou de uma transição da enfermagem, Júlia, eu acho que você não vai ter visto isso, que a gente passava de uma enfermagem
empírica, não era empírica já na minha época, tá, Júlia? Também enfeito um pouco. Mas a gente passou por uma enfermagem baseada em evidência, Sim. sabe? A gente começou a associar tudo isso que estava acontecendo com a ciência. Então, foi de muito enriquecimento. Mas, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas que estavam nessa evolução, que estavam buscando o melhor atendimento para o paciente e tal, estavam muito cansadas. Foi penoso ser líder nessa época. Sim. E a gente lidava com todos os tipos de escassez. Não era só a escassez de recurso, porque o recurso é finito, né? A gente até costuma dizer nas nossas falas, né, que saúde não tem preço, mas ela custa caro. Então precisa ter um planejamento, precisa ter muito respeito com o dinheiro público, porque ele é finito. Então a gente via que muitas vezes tinha recurso, mas a gente não conseguia comprar. Não tinha máscara para vender, não tinha luva para vender, não tinha álcool para vender. Então a gente tentava lidar da melhor maneira com isso, mas isso além do cansaço físico mesmo, porque as pessoas rodavam um plantão no outro, emendavam um trabalho no outro, sai do regional, vai para o HU, sai da Santa Casa, vai para o posto, fora quem trabalhava também, dava aula. Sei que isso ficou um pouco mais... Não tinha essa aglomeração para aula, mas a gente dava aula remota. Exato. Sim. E eu trabalhei em todas essas frentes aí, possíveis e imagináveis. Então, eu acho que ser líder, principalmente no cansaço, vendo as pessoas que sabem o que fazem, mas não conseguindo aplicar pelo cansaço, acho que foi bem desgastante. É um desafio, né, muito grande. A saúde já é um desafio, né? E numa situação dessa, onde você vê um mundo, né, passando por isso, é mais complicado. Sim. Falando nessa linha ainda de líder, né, eu tenho para mim, assim, que eu acho que a gente tem que deixar sucessores, né, até o perfil do professor, né, que tá ali para ensinar, para trazer. Como que você trabalha nesse sentido de incentivar novos líderes dentro das suas equipes, né? Ou por onde você passou, por onde você está hoje? Eu também, durante a minha trajetória, também dei aula. Sim. Né? Era quase que uma exigência na época que a gente formou, porque a gente tinha campos de trabalho e as escolas, tanto técnicas quanto as universidades, estavam começando a expandir os seus quadros aqui dentro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quando eu formei, se não me engano, tinha a Universidade Federal e eu não sei se já tinha Dourados, eu não sei precisar bem. Certo. Mas então o enfermeiro, ele acabava tendo que trabalhar não só na assistência direta, na gestão era bem pouco ainda nessa época, a gente fazia a gestão interna dentro das alas de internação, pouco nas diretorias, nas coordenações, e tinha um campo de aula, né? E eu entrei, assim, em vários embates comigo mesmo, assim, né? Eu nunca achei que eu era professor, eu me julgava um educador, eu achava que tinha que ir além, que a gente realmente tinha que preparar pessoas... Novos profissionais. Até porque, Jéssica, é esse cara, essa acadêmica que vai me atender daqui a pouco, que vai atender meu pai, minha mãe, sabe? Então, se a gente não pensar num legado realmente, não só em passar conhecimento, mas deixar um legado, de educar realmente, né? Aí a gente desvirtua um pouquinho, e aí nesse sentido eu perdi um pouquinho o interesse nisso, porque as coisas não estavam caminhando para essa ideologia que eu tinha. Tinha muita busca por quantidade, pouca busca por qualidade. Não sei como é que está isso hoje, isso é uma crítica que eu faço à época que eu me cabia nesse papel. Mas eu não sei como é que está hoje. Hoje eu não participo mais diretamente das questões educacionais, mas eu acho que disso tudo, o importante é o legado que você deixa. E eu lembro das minhas professoras até hoje. E quando a gente se encontra, olha que coisa interessante. É senhora, é professora. Exato. Não, Yama, mas agora a gente é colega. Não, a gente não é colega, professor. Tem um abismo aí de distância. A senhora me ensinou. Respeito, né, Yama? A senhora me ensinou, então... E sempre vai ter isso da minha parte. Eu tento passar isso também. Parece meio quadrado, né, Não, Júlia, mas eu sou perfeitamente entendível. São algumas coisas que eu não abro mão. Sim, assim, como eu vou pedir licença agora para fazer uma coisa um pouco pessoal. Eu sou líder da minha turma, da faculdade, desde o
segundo semestre, agora eu tô no sexto. Então, assim, ver o senhor falar sobre liderança, sobre deixar um papel, sobre aquilo, eu sei que é uma coisa extremamente pequena no seu papel na nossa saúde hoje em dia. Só que é muito enriquecedor saber disso. E partindo disso, o que o senhor deixa como conselho, como dica para pessoas como eu também, que sonham em atuar na área de gestão, de planejamento dentro da área da enfermagem? Então, eu acho que um pouco disso a gente já vem conversando, né? Porque, assim, essa direção para a gestão, essa direção por administrar, essa direção por planejar, ela já é, de certa forma, inerente ao enfermeiro. A gente já, além das disciplinas que a gente tem dentro da faculdade, logo quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente já recebe um títulozinho. Então, a gente chama de chefe. Por todo mundo. Todo mundo chama a gente de chefe. Chefe. Mudar um pouquinho esse perfil de chefe para um perfil de líder não se ensina assim. Então, olha que legal que você está me dizendo. Você está me dizendo que você é acadêmica do 6º período. Na minha época era ano, então a gente dividia por ano. Então, quando você fala período, tem que ficar contando. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, Isso. você, na metade, né? Na metade da sua vida acadêmica aí, já exerce um papel de líder. É difícil ensinar alguém a ser líder. Na maioria das vezes, o líder, ele se faz presente, ele acontece dentro de você. Como que a gente ensina isso? Deixa acontecer. A água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Com muita responsabilidade, sabe? Sabendo o espaço de cada um. No começo é difícil, porque muitas vezes a gente não tem maturidade. Você vai formar com quantos anos? Com 21, 22. Eu formei com quase isso também. Novinho de tudo. 2 anos depois eu era pai. Né? No mesmo ano, nasceu meu primeiro filho. Nossa. Então, olha... Eu tive que amadurecer muito rápido. E muitas vezes a pessoa sai mesmo crua do ponto de vista de vida, né? Mas eu acho que você está num passinho na frente aí. Sim, né? Se fazendo líder. E liderança não se impõe, Júlia. Liderança, ela vai acontecendo. Porque o que as pessoas lideradas esperam do líder? Que a trate com respeito, que tenha responsabilidade e que resolva problemas. Sim. Por isso que você é a líder. Porque se tem algum problema, alguém vai chegar em você e falar, Júlia, eu tô com um problema aqui. E te manterem no cargo de líder é quando você resolve com responsabilidade, tendo carisma. Então, por isso que nem sempre se ensina como ser líder. A gente aprende. Né? Não dá para ir lá no tutorial do YouTube, agora tem. Né? Na minha época não tinha. 5 passos para ser líder. Como funcionar uma veia. Hoje você vai lá e hoje tem... é chat GPT. Chat GPT também. Mas eu acho que o caminho é esse, é deixar fluir, sempre com muita responsabilidade, sabe? Tentando resolver problemas, tratando as pessoas com respeito. E o resto é o conhecimento que você adquire. Pouco desse conhecimento é na cadeira mesmo, é estudando. Por isso que eu falei para você na hora que eu cheguei aqui, que o meu livro de cabeceira era o Celeno Porto. Porque eu me fazia presente, e eu acho que a Jéssica, a gente estava conversando ali fora, né? Eu aprendi muito com um enfermeiro que eu ficava junto, eu ouvia falar de você, que você trabalhava à noite e tal. Um pouco desse respeito é pelo conhecimento adquirido. E na assistência, se você não sabe exame clínico, né, não tem motivo de você estar lá, principalmente se a gente está falando de uma enfermagem baseada em evidência, uma enfermagem que se pauta na ciência. Então, por isso que eu até brinquei na hora que eu cheguei, falei, poxa, aquele livro ali foi meu livro de cabeceira. Tem que estar na sua cabeceira também. Antes de ser uma boa gestora, você tem que ser uma boa enfermeira técnica assistencial. Assistencial é aquilo que a gente estava falando, né? Me dá mais ferramentas para eu fazer uma gestão. Não quer dizer que seja o elemento que vai definir um bom gestor, ele já ter feito parte. Mas um pouco dessa história que a gente tem conversado aqui desde o início do nosso bate-papo, mostra que, para mim, por exemplo, fez muito bem eu ter vivenciado a prática assistencial, de ter vivido isso, para poder ter as melhores tomadas de decisão. A gente vai errar também, Júlia, mas ter a responsabilidade de perceber o erro, talvez, de ouvir a opinião de pessoas mais experientes e buscar melhorar. Reconstruir, talvez. E aprender com o erro, né? Sim, sim. É natural. E nós vamos errar. A gente erra em casa, a gente erra com o pai, a gente erra com o filho, a gente erra com o amigo. Mas o que define a relação é você voltar atrás, muitas vezes.
Isso a gente aprende na vida, né? Não é na faculdade. Não tem muito essa bom saber disso. Ai, ó, tô de barba branca aqui. Não tem essa disciplina, né? Não tem. E quando a gente pensa muito em quem trazer, né, para contribuir com os nossos acadêmicos, com a formação deles em diversas áreas, né? E aí, quando a professora Janaína trouxe seu nome, professor Edson, falando, nossa, olha que bacana, onde o enfermeiro consegue chegar, né? Porque quando a gente está na faculdade, o nosso pensamento é o quê? Para o hospital, ir para um posto de saúde, para ambulância, né? Então, que você conta um pouquinho de hoje? Qual é a sua função? É um cargo que é só de enfermeiro ou não? Qualquer profissional da saúde, administrativo? Quais são as suas principais funções e atividades ali na Superintendência do Planejamento da CESAL? Hoje o planejamento é uma unidade meio. Eu venho de uma unidade executora, que era assistência, que me capacitou, que me deu o gabarito para hoje estar planejando ações em saúde. Mas como atividade meio, eu proponho, além de propor, eu agrego informações e eu produzo relatórios que vão contribuir para uma próxima tomada de decisão. Então eu pego indicadores, tanto positivos, em especial os negativos, porque os indicadores positivos dizem só que a gente está no caminho certo. Os indicadores negativos me fazem pensar que eu preciso melhorar. O que a gente não pode é pegar os indicadores negativos e esconder embaixo do tapete. Então, só para... ficou muito filosófico o negócio, né? Então, eu não posso deixar de pensar em ações em saúde se eu não conheço a realidade atual. Então, eu pego o indicador, sei lá, vacinação. E eu tenho certeza que hoje o indicador vacinação é um indicador negativo. E aí eu não vou entrar nos meios ideológicos de discussão da vacina, mas está comprovado que a vacina previne doenças. E eu também não vou entrar em quais doenças. Certo. Porque a discussão não pode ser ideológica, tem que ser de ciência. E aí eu tenho que pegar as informações negativas de vacina e tenho que propor ações que vão contribuir para que eu atinja um melhor índice de vacinados. Mas isso não pode ser uma estratégia. Isso tem que ser uma política pública de saúde. Toda vez que eu me afasto das políticas públicas de saúde, eu gasto um dinheiro não previsto. Então eu preciso, sim, ter atuação, mas eu preciso fazer aquilo que me traz financiamento. Olha como é difícil fazer planejamento. Sim. Não é simplesmente falar assim, então a partir de agora eu vou abrir uma barraquinha aqui na frente do shopping Campo Grande e vou sair vacinando as pessoas. Porque eu vou gastar um recurso não previsto, vou expor nós estamos falando de vacina, vou expor o imunobiológico lá a uma temperatura que não é a ideal, num ambiente que não é ideal, uma estrutura que não é ideal. Então eu não posso me afastar das políticas públicas de saúde. Então acho que isso é fundamental da gente dizer quando a gente fala qual é a atuação hoje minha dentro do planejamento. Eu preciso planejar, eu preciso estar um passo na frente, mas ao mesmo tempo eu não posso maltratar o recurso público. Então eu não posso me afastar das políticas públicas de saúde. Teve alguém que pensou nelas. Com Aquilo certeza. que a gente falou inicialmente, né, Jéssica? Alguém escreveu isso e elas são muito válidas. Elas são muito válidas e é o método de financiamento que a gente tem hoje. Então, eu acho que hoje a minha atuação é evitar o mau uso do recurso público, ou tentar evitar o máximo possível o mau uso do recurso público e pegar as ações, tanto positivas quanto negativas, e tentar, na próxima, estar um passo na frente. E tem que ser o profissional enfermeiro nesse cargo? Então, nunca teve, né? Nunca teve. Assim como também nunca tinha tido um coordenador de urgência, emergência enfermeiro. Então, a gente veio desbravando isso daí. Né? Olha onde chegamos, né? Que legal, eu fico lisonjeado. Pra classe, de verdade. Legal. Assim, a gente é uma inspiração para mim, que tô aqui começando essa vida, ouvir isso tudo. Olha, eu queria agradecer muito a participação do senhor, foi muito enriquecedor nosso papo. Tem alguma coisa que o senhor quer deixar assim por último? Uma mensagem? Uma dica, né? Os acadêmicos, para mim. Legal. Que querem chegar nesses cargos de autogestão. Eu acho que cargos de autogestão é consequência de um trabalho responsável, é consequência de algum tempo já de estrada
para você, sabe, ter... A palavra que eu ia usar é malandragem, mas não é malandragem, é a má malandragem. Sim, É saber utilizar a coisa da melhor maneira possível, principalmente quando a gente lida com o bem público, né? Sim. É o seu imposto, é o imposto do meu pai, é o imposto de todos nós que está ali. Então eu acho que adquirir conhecimento, ter muita responsabilidade, principalmente nas tomadas de decisão. E eu te digo assim, Júlia, a tomada de decisão mais acertada é aquela que você construiu, né? E até um dos pilares do SUS, né? Ela é participativa, ela é construída. E ela não pode ser construída a duas mãos. Não. Ela sempre é compartilhada. Então a gente constrói junto com a sociedade, a gente constrói junto com os conselhos de saúde, a gente constrói junto com as instituições privadas, a gente constrói junto com outras secretarias. Eu não consigo ver hoje educação afastado de saúde. Né? Uma coisa interfere diretamente na outra, saúde com esporte, saúde com infraestrutura, então tudo faz parte de uma engrenagem. Quando a gente começa a entender isso, eu acho que a gente consegue lidar melhor com isso. E aí aquilo que eu te falei, é consequência. O preter cargos de alto escalão é consequência dessa construção que você vai fazer na sua carreira. Entendi. Dica valiosa. Muito valiosa. Já vou anotar aqui no meu caderninho mental, que eu vou levar isso pra minha vida. Yama, muito obrigada pela sua participação. A gente tá honrada de receber a senhora aqui. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor, né, professora? A gente tá muito feliz mesmo. Queria agradecer também a todo mundo que assistiu por estar aqui com a gente até agora. E é isso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por seu tempo, a gente adorou. Adorou. Ficaríamos aqui. Com certeza. Até... Assunto tem bastante, né, professora? Então, assunto olha, tem bastante. Se não quiserem perder os próximos episódios, se inscrevam no canal, segue a gente lá nas redes sociais, @PulsoCast. Muito obrigada novamente, professora Yama. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.